Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 23 de dezembro. Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, condenado por crime de responsabilidade, pede ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que reconsidere a decisão que manteve a condenação dele no processo de impeachment. Este é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Justiça Federal suspende a execução da pena do ex-ministro Antônio Palocci na Operação Lava Jato. Partido político aciona a STF contra atos do governo que autorizam atividades de garimpo na Amazônia. E ainda, na retrospectiva 2021, a decisão do plenário do Supremo que validou lei para proteger o consumidor dos transtornos causados pelas empresas de telemarketing. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que reconsidere a decisão que manteve a condenação dele no processo de impeachment que destituiu Witzel do cargo. O político foi condenado pelo Tribunal Especial Misto, composto por desembargadores e deputados estaduais, por crimes de responsabilidade em fraudes na compra de equipamentos durante a pandemia da Covid-19. Wilson Witzel já havia apresentado reclamação ao Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Alexandre de Moraes manteve a decisão. No pedido de reconsideração, o ex-governador do Rio cita as recentes decisões da segunda turma do STF que declararam a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, comandada pelo juiz Marcelo Bretas, para julgar processos da Operação Lava Jato. Witzel aponta que as provas colhidas do impeachment dele foram entregues pelo mesmo magistrado. Em seguida, Bretas se declarou suspeito para julgar o político. A defesa de Wilson Witzel também alega que o ex-governador não teve a ampla defesa garantida durante o processo de impeachment e que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou as contas do governo dele depois da condenação. Os advogados dizem ainda que Witzel deve ser beneficiado pela reforma na Lei de Improbidade Administrativa, aprovada no ano passado. A norma incluiu o dolo como requisito para a configuração de um ato de improbidade. Witzel foi condenado pelo Tribunal Especial Misto, por unanimidade, por crimes de responsabilidade em fraudes na compra de equipamentos e celebração de contratos durante a pandemia da Covid-19. Os deputados e desembargadores concluíram que o político praticou atos ilícitos ao requalificar organizações sociais para a construção e administração de 7 hospitais de campanha. A Justiça Federal do Paraná suspendeu a execução da pena do ex-ministro Antônio Palocci na Operação Lava Jato. Com a decisão, Palocci foi autorizado a retirar a tornozeleira eletrônica. Repórter Evne Araújo, agora ao vivo, tem mais informações. Boa noite, Evne. Oi, Cadu, boa noite. A decisão foi dada durante o plantão judiciário pelo juiz Dineu de Paula. O magistrado autorizou a devolução da tornozeleira eletrônica do ex-ministro em até 5 dias. A determinação leva em consideração parecer do Superior Tribunal de Justiça, que anulou a ação penal da Operação Lava Jato, em que Antônio Palocci e outras 10 pessoas foram condenadas. O STJ decidiu ainda pela transferência do processo para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Antônio Palocci foi condenado em 2017 pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Cadu. Obrigado, Evne. Já desejando um Feliz Natal. E o Conselho Nacional de Justiça quer que os tribunais priorizem a digitalização de processos relacionados à infância e à juventude. Essa recomendação foi aprovada em sessão virtual. O Brasil possui um dos judiciários mais desenvolvidos em termos mundiais e tem alcançado níveis tecnológicos cada vez mais modernos, tornando a justiça mais acessível à população. Essa digitalização dos serviços é um dos eixos da gestão do presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux. E para ampliar ainda mais essa modernização digital, os tribunais de justiça deverão dar prioridade à digitalização de processos relacionados à infância e à juventude. Essa medida administrativa vai facilitar o acesso aos dados estatísticos de processos digitalizados em trâmite no primeiro
e segundo graus. Ainda de acordo com a recomendação do CNJ, os tribunais precisam implantar uma tarja de identificação na capa ou destaque-se eletrônico nos processos de adoção e destituição do poder familiar, bem como nas ações de acompanhamento de crianças e adolescentes em acolhimento ou em privação de liberdade. Para 2022, o Judiciário incluiu os direitos inerentes à infância e à juventude nas metas a serem cumpridas. Os tribunais estaduais, federais e do trabalho terão metas específicas a cumprir para garantir a agilidade e efetividade dos processos relacionados à infância e à adolescência. Sequestro internacional, combate ao trabalho infantil e priorização na tramitação de processos que envolvem esse público serão o foco dos trabalhos. A ideia é reforçar o compromisso da Justiça e dar visibilidade ao segmento em meio ao volume total de processos que tramitam nos tribunais todos os anos. O Supremo Tribunal Federal recebeu outra ação contra atos do governo que autorizam atividades em garimpo em área da Amazônia. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apresentada pelo Partido Verde. Essa é a segunda ação sobre o tema que chega ao STF. A outra foi apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade. As duas são da relatoria do ministro Nunes Marques. Os partidos pedem a suspensão dos atos expedidos pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que autorizaram o garimpo na área conhecida como Cabeça do Cachorro. A região concentra diversas terras indígenas e unidades de conservação no município de São Gabriel, na Amazônia. O Partido Verde alega que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno, na condição de secretário executivo do Conselho de Defesa Nacional, não tem competência para autorizar a exploração de minério em terras indígenas. Segundo a legenda, a Constituição Federal estabelece que a autorização deve ser dada pelo Congresso Nacional, depois de ouvir as comunidades afetadas. O partido alega ainda que o garimpo de ouro nessas áreas pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e à saúde indígena e de ribeirinhos, por causa da contaminação da água e do solo pelo mercúrio. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, apresentou no Supremo Tribunal Federal notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por intimidação aos técnicos da Anvisa. Na semana passada, Bolsonaro disse em redes sociais que pediu extraoficialmente à agência os nomes dos servidores que aprovaram a vacina contra a Covid-19 para crianças a partir de 5 anos. O parlamentar lembrou que, depois disso, os funcionários passaram a receber ameaças. O autor pede que o caso seja encaminhado à PGR para uma eventual denúncia. O relator no Supremo é o ministro Ricardo Lewandowski. A Justiça Mineira comemora os resultados de um programa de combate à violência contra a mulher. É o ponto final. Probleminha, daqui a pouco a gente vê a matéria. Você vai ver a seguir. Presidente do STJ nega pedido de advogado para suspender o passaporte da vacina na Paraíba. Voltamos já já. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. Agora sim, nós vamos ver uma reportagem sobre o Ponto Final, um programa de combate à violência contra a mulher, cujos resultados são comemorados pela Justiça de Minas Gerais. Eu me tornei uma mulher mais forte, confiante, decisiva, protagonista agora da minha própria história. Porque antes eu dependia emocionalmente da outra pessoa, financeiramente da outra pessoa, porque a minha visão era de sermos um e, na verdade,
isso não estava acontecendo. O depoimento que a gente acabou de ouvir é de uma mulher que preferiu não mostrar o rosto, já que ela teme represálias do ex-companheiro. Ela foi vítima de violência e o pior já passou, mas casos como o dela se repetem. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 46 mil denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher no país. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou também que 1 a cada 4 mulheres do Brasil foi vítima de ações violentas durante a pandemia. Servidora do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, a Cíntia sofreu com as agressões verbais, psicológicas e físicas durante anos. Ela deu a volta por cima e criou um projeto que foi adotado pelo Tribunal de Justiça. O Ponto Final funciona no 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em Belo Horizonte. O fato de eu ter passado por aquilo que elas passaram é fundamental, porque eu sei a dor delas. Eu conheço a dor, eu conheço os anseios, eu conheço o querer ser valorizado, o querer ser reconhecida. Eu conheço o quanto que é difícil você se desvencilhar, o medo de ficar sozinha. O projeto Ponto Final realiza encontros virtuais. Neles, as mulheres têm a oportunidade de falar. O importante é ser ouvida. Oi, mulheres. Boa noite, queridas. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam cheias de expectativas, porque eu tenho certeza que a partir de hoje a vida de vocês vai para um outro nível, ok? Então vamos lá comigo viver essa experiência. Participam dos encontros mulheres que foram vítimas de violência doméstica, cujos processos corram ou já tramitaram na justiça. A participação é voluntária. O único critério que eu peço a elas, e a gente tem alguns outros critérios, é que essas mulheres hoje tenham a condição de se abrir, de conversar, de falar. Porque muitas vezes elas estão psicologicamente tão abaladas que ela não consegue expor, não consegue participar. Quando ela é ouvida, às vezes até em grupo, ela a partir do outro, da escuta do outro, dessa experiência, ela consegue também se identificar e aí romper. E o judiciário ganha com isso por quê? Primeiro que a gente atendeu melhor essa mulher, que a gente acolheu, e a lei Maria da Penha, 11.340, ela estabelece isso. A gente precisa dar a essa mulher esse devido amparo, esse acolhimento. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o liminar de um advogado para suspender a exigência do passaporte da vacina na Paraíba. No pedido de habeas corpus aqui no STJ, o advogado contestou a Lei Estadual 12.083 de 2021, que estabelece a comprovação da vacinação contra a Covid-19 como condição para a entrada em órgãos públicos estaduais, além de bares, restaurantes e casas de shows, entre outros estabelecimentos similares. Na liminar, o advogado afirmou que a lei estadual desrespeita diversos direitos e garantias constitucionais, como a liberdade de locomoção. Destacou também que essa lei ignoraria a existência de pessoas que não podem tomar a vacina, bem como aqueles que contraíram o vírus e, desta forma, não precisariam ser vacinados por terem imunidade natural. Ao analisar o pedido, o presidente do tribunal lembrou que o STF possui diversos julgados recentes no sentido da validade da política de vacinação obrigatória. O ministro Humberto Martins também destacou que a lei se justifica no contexto de proteção da saúde das pessoas. O mérito do pedido vai ser analisado pelo relator do habeas corpus, distribuído ao ministro Gurgel de Faria, da primeira turma do STJ. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é dever do provedor remover da internet o conteúdo que seja ofensivo a menores de idade, mesmo sem ordem judicial. Os ministros negaram provimento ao recurso especial em que o Facebook questionava a condenação por ter se recusado a excluir mensagem com a foto de um menor com o pai e acusava um homem de envolvimento com pedofilia e estupro. Segundo o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, a divulgação da foto do menor sem autorização dos representantes legais, vinculada a conteúdo impróprio e em total desacordo com a proteção conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, representou grave violação do direito à preservação da imagem e da identidade. A controvérsia teve origem em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. O pai denunciou o fato à empresa, que, no entanto, se recusou a excluir a publicação sob o argumento de ter analisado a foto e não haver encontrado nada que violasse os padrões de comunidade da rede social.
Em sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Facebook foi condenado a pagar R$30 mil para as vítimas, a título de danos morais. No recurso ao STJ, a empresa invocou a lei referente ao Marco Civil da Internet, segundo o qual o provedor só poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se deixar de cumprir ordem judicial específica para torná-lo indisponível. A quarta turma entendeu que o provedor de aplicação que se nega a excluir publicação ofensiva à pessoa menor de idade, mesmo depois de notificado e ainda sem ordem judicial, deve ser condenado a indenizar os danos causados à vítima. O ministro relator, Antônio Carlos Ferreira, frisou que o Estatuto da Criança e do Adolescente possui caráter especialíssimo e prevalece como sistema protetivo em detrimento da lei, que rege o serviço de informação prestado pelo provedor de internet. Dessa forma, no caso julgado, não pode haver a aplicação isolada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que condiciona a responsabilização civil do provedor ao prévio descumprimento de ordem judicial. E veja a seguir, na retrospectiva 2021, a decisão do plenário do Supremo para proteger o consumidor dos transtornos causados pelas empresas de telemarketing. Voltamos já. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, porque ali consta que todo poder emana do povo. Com o Natal batendo a porta e há pouco mais de uma semana do Réveillon, o comércio tradicional e as lojas online comemoram um aquecimento nas vendas de fim de ano. Para o consumidor fica aquela dica: redobre os cuidados na hora de fazer as compras para evitar transtornos e prejuízos. Fim de ano é assim. De um lado, comerciantes aflitos para aumentar as vendas e os lucros. Do outro, consumidores com muitos planos. Acredito que pela pandemia, os lojistas, esse ano, as promoções estão bem melhores. Fico muito empolgada com as promoções, é mais o que gosto muito de comprar. Mas mesmo com toda essa euforia, é preciso manter a atenção. Quando o negócio é pela internet, não dá para vacilar mesmo. A Bruna fez uma compra numa loja famosa. Mais de 2 semanas depois, a jornalista só conseguiu dor de cabeça, mesmo tomando todos os cuidados. Na realização da compra, tanto pelo aplicativo da loja quanto pelo site, quando é realizado o cadastro, não foi efetuada a compra. Eu não conseguia tanto resgatar o meu dinheiro, que no caso era pelo voucher, e nem efetuar a compra. Tentei contato por rede social, por e-mail, por todos os meios de comunicação que a empresa oferece, e até então eu não obtive retorno. Aqui em Belo Horizonte, a expectativa é de que as vendas neste fim de ano superem os números registrados em 2019, antes da pandemia, e em 2020, quando o comércio estava restrito a itens essenciais. Com o aquecimento, a dica dos especialistas é redobrar a atenção antes de fechar qualquer negócio. O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas dá algumas dicas. Evitar compras em empresas virtuais ou físicas que pedem pagamento adiantado. Exigir nota fiscal e sempre consultar histórico de vendas e avaliações. Outra dica é ficar atento para não cair no golpe do falso boleto, que só no último ano cresceu 785% na capital mineira. Os criminosos enviam a falsificação dos documentos com nomes, valores, layout, tudo quase idêntico aos originais. A diferença é que, em vez de pagar por uma suposta compra, o consumidor transfere o valor direto para os golpistas. Então, nosso conselho é que o consumidor fique bem atento às cobranças que chegam por e-mail, que muitas vezes são indevidas. Ver realmente se a fatura, se está vinculada ao CNPJ e ao nome da empresa, a razão social, pesquise
antes de fazer um pagamento. Vá até a loja, confirme. Com tudo devidamente conferido, aí sim, dá para fazer compras sem preocupação. Quero gastar o 13º, férias, quero gastar tudo. Mas tem que ter consciência, hein? Então, a nossa orientação é que o consumidor, primeiramente, ele olhe para dentro de si, veja se ele pode consumir, né, se ele tem condições financeiras, se ele vai ter fôlego para assumir esse compromisso. Tendo fôlego, que ele faça a compra consciente. E por falar em proteção ao consumidor, a gente mostra agora que, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade de uma lei fluminense que obriga as operadoras de telefonia a criar um cadastro com os assinantes que não querem ser incomodados pelas ligações de telemarketing. É mais uma decisão importante do STF que nós vamos rever na retrospectiva 2021. Quase todo mundo já recebeu ligações constantes de telemarketing oferecendo serviços, chamadas feitas a qualquer hora do dia e que causam muito incômodo. Uma chateação que atrapalha muita gente e que foi levada à discussão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros analisam o pedido da Abrafix, Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado, contra uma lei do Rio de Janeiro, norma que obriga empresas de telecomunicações a criar um cadastro de assinantes que se oponham ao recebimento de ofertas de produtos ou serviços pelo telefone. Para a associação, essa lei seria inconstitucional por invadir, segundo a entidade, competência da União para regulamentar o setor de telefonia. O advogado da Abrafix argumentou que a Constituição deu à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, capacidade institucional de disciplinar regras entre as empresas e os consumidores. A Anatel vem então e edita o RGC, Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores, e o faz por meio da Resolução 632 de 2014, cujo artigo 3º, inciso 7º, assegura a privacidade dos usuários, e o inciso 18 do mesmo artigo 13 determina que essas ofertas não ocorram sem o consentimento prévio, livre e expresso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela improcedência do pedido feito pela Abrafix, ou seja, no sentido de que a lei do Rio de Janeiro sobre o cadastro de assinantes é constitucional. Aras destacou que a norma ajuda a combater o abuso das empresas de telemarketing. A lei foi elaborada visando assegurar aos consumidores de serviços de telefonia local o direito de privacidade. A função da norma, portanto, é eminentemente protetiva do consumidor no que atine ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos, serviços por via telefônica. O relator da matéria, ministro Marco Aurélio, votou a favor da constitucionalidade da lei fluminense, no sentido de que o caso reflete competência concorrente dos estados para dispor sobre proteção ao consumidor. A expressa referência à prestação de serviços públicos é o Código do Consumidor. A Política Nacional das Relações de Socorro ao Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida. Já o ministro Nunes Marques divergiu parcialmente do relator. Votou no sentido de que o artigo 1A da Lei do Rio de Janeiro é inconstitucional, por violar a autonomia do consumidor, a quem cabe escolher se quer ou não receber ligações nos finais de semana, feriados ou em dias da semana, depois das 6 horas da tarde. Julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 1A da Lei objurgada, ao passo que declara a constitucionalidade de todos os demais dispositivos que integram a Lei 4896 de 2006, com os acréscimos nela inseridas por lei
das leis 7853, 7855, todas do Estado do Rio de Janeiro. E o plenário do STF, por maioria, acompanhou o relator ministro Marco Aurélio, no sentido de validar lei que protege consumidor de ligações de telemarketing, vencidos os ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que julgaram parcialmente procedente. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma excelente noite, até amanhã.